Boa noite. Silvia, você consegue pedir para entrar ou quer que eu te chame? Ah, aqui, já vi a tua solicitação aqui. Vamos te aceitar. Oi, tudo bom, Kita? Aí, boa noite! Tudo. Ah, deu, não, uma hora dá certo, com certeza. Tem que dar. Arrumar aqui um pouquinho. Kita tá aí? Deixa eu ver, Kita. Tá aqui. Vem cá, Kika, ela quer te ver. Vem, vai dar um oi, Kita. Quanto tempo? Oi, Josimari, tudo bem? Quanto Tudo tempo, né? jóia? Tô Tudo dando um bem com apoio moral você? aqui pra Não foi moral pra esposa. essa Eu tô caloura. aqui também, né? Ah, legal, obrigada. Eu vou, eu vou para outro ambiente aí que vou escutar a conversa de vocês duas. Tá Tá bom, bom, Tchau. obrigada. valeu. Boa live. Até mais. Que legal. Vou só mandar uns aviãozinhos aqui, Silvia, para avisar as pessoas que a Uhum, gente está ao vivo e a gente já volta para conversar. tá certo. Só passar aqui uns aviãozinhos aqui para convidar o pessoal para nossa conversa. Enquanto isso, a gente vai dando boa noite para quem está chegando, agradecendo que está entrando e vamos já já começar a nossa conversa. Aí, pronto, já mandei para algumas pessoas. Boa noite a todos que estão entrando, muito agradecida por estarem aqui com a gente, né? Eu hoje estou assim, não sei, um misto de felicidade, assim, de ansiedade, porque faz 28 anos que eu não converso com a Silvia pessoalmente, É isso mesmo. né? Então, É. assim, dá aquele misto, assim, de ansiedade, né? De gostoso, assim, que legal rever, né? Então, que bom, Silvia, que bom que você está aqui comigo, né? Te agradeço já de antemão por ter aceito o convite. E eu gostaria então que você se apresentasse, dissesse onde você está, né? Que você não está aqui Uhum. comigo em Brasília. Então, e começasse se apresentando, falando já um pouquinho da tua profissão. Obrigada, gente. Obrigada por vocês que estão aqui. Obrigada, Simari, pelo convite, né? Pela oportunidade. Porque, de novo, como ela disse, são duas oportunidades, né? Falar um pouco sobre a profissão que eu exerço e poder conversar com ela de novo ao vivo depois de tantos anos, né? A vida vai nos dando caminhos diferentes, assim, mas vira e mexe a gente se conecta de novo, né? Então, Verdade. eu sou Silvia Santos, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Não sou criada com meu nome que eu já não tenha escutado, mas se alguém tiver uma piada nova aí e quiser compartilhar, né? Fique à vontade. Eu sou engenheira civil, eu estou aqui em Santa Catarina, moro na cidade de Balneário Camboriú já há 22 anos. Sou engenheira civil, eu e a Jucimari cursamos o curso de engenharia civil na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois disso foi que a Jucimari cursou psicologia, né? E eu enveredei por exercer engenharia no primeiro momento, sabe? E hoje eu estou professora. Eu costumo dizer que eu não sou professora, eu estou professora, né? Porque no meu diploma está escrito que eu sou engenheira civil. Não está dizendo que eu sou pedagoga ou que eu sou licenciada, nada disso. Eu venho me transformando em professora todos os dias, um pouquinho a cada dia nesses últimos quase 23 anos. Uhum. Silvia, você é professora universitária. Isso, professora universitária. Professora Uhum. universitária. E Eu você trabalho dá aqui. aula para alunos da engenharia. Isso, da engenharia civil. Também já fui professora do curso de arquitetura, mas atualmente eu atuo especificamente, exclusivamente com a engenharia civil, né? Certo. Tem quase 23 anos que eu trabalho, sou colaboradora da Universidade do Vale do Itajaí. A universidade é multicamp, né? A sede dela é na cidade de Itajaí, no litoral centro-norte catarinense, e ela tem aí estrutura espalhada ao longo do litoral centro-norte. Então, da Grande Florianópolis até Penha, até Pissarras, né? A gente tem alguma
instalação e algum curso, algum projeto de extensão, alguma coisa ligada à universidade acontecendo, né? Certo. Eu te fiz essa pergunta porque assim a gente veio para falar da profissão professor, né? Mas não é um Sim. professor primário, não é um professor de Uhum. jardim de infância, é um professor universitário. Então Universitário, assim isso é um mesmo. professor já que ele precisa ter assim qual é a jornada, sabe? Porque são jornadas É, diferentes, né? são Qual é a jornadas diferentes. jornada para você ser um professor universitário? Eu, né, como eu já falei, eu fui engenheiro civil. Quando eu me formei em julho, em agosto de 1994, né? E Uhum. eu fui trabalhar numa indústria cerâmica no sul do estado. Fui exercer a profissão de engenheira puramente, assim. No final daquele ano, a empresa queria que eu fosse trabalhar no norte, lá no oeste do estado. E eu, sem mar, não sei viver, né? Aí eu fiz a mala, voltei para Florianópolis. E em Florianópolis, no dia seguinte, eu já comecei a trabalhar numa outra empresa voltada à engenharia e eu continuei fazendo engenharia. Só que nessa empresa eu era prestadora de serviço. Eu tinha um contrato de prestação de serviço com eles, não era CLT. E aí Aham. eu tinha 3 dias por semana que eu trabalhava com eles. Então, eu trabalhava 24 horas por semana com eles. O meu tempo estava um pouco vago, eu sempre gostei muito de estudar. Eu voltei a conversar com o meu orientador dos grupos de pesquisa da graduação e disse para ele, olha, eu tenho tempo e eu gostaria muito de fazer um mestrado, né? E assim, ó, a gente se formou numa época muito difícil, de economia difícil, de política difícil, de país se reconstruindo numa nova moeda, né? Muito difícil. Já ter saído da graduação e ter conseguido emprego, eu já estava feliz da vida, né? No momento de inflação altíssima, a nossa moeda era uma URV, Unidade Real de Valor, até que o real chegou, né? Foi uma confusão, assim, e a gente se formando no meio daquele turbilhão. E aí o meu professor tinha recém voltado do doutorado, aí ele era professor do programa de mestrado da UFSC. Eu disse, olha, tô afim. Muito mais eu também inspirada pela carreira dele, assim, de ter feito mestrado, ter voltado do doutorado. E eu fui para o mestrado. E poder fazer o mestrado trabalhando, fazendo engenharia, me deu oportunidades múltiplas, né? Muitas oportunidades, assim. Terminei o mestrado em 97 e já estava empregada de novo. Eu defendi numa semana e a empresa ficou me esperando, eu passei no processo seletivo, a empresa ficou esperando eu defender o mestrado para eu ser contratada. Eu defendi dia 13 de agosto, dia 15 de agosto eles assinaram a minha carteira. E eu continuei engenheira com mestrado, exercendo a profissão de engenharia. E trabalhei nessa empresa muito feliz por um bom tempo. Quando essa empresa passou por um processo de reorganização e ela foi vendida para um outro grupo, a gente passou por um processo de estresse assim gigante, né? Porque eles venderam frango com tudo dentro. A gente dormiu com uma bandeira e acordou com outra. E aí o estresse de trabalho estava tamanho para aquela reorganização que eu fiquei pensando assim, tá, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho 30 anos e tive que ficar afastada do trabalho por estresse por 8 dias, sem poder sequer dirigir. Tive Gente uma do crise céu. labirintite gigante. Assim. Aí eu parei para pensar assim, tá, eu não tenho 30 anos, eu estou aqui nesse estresse todo, eu já estou só repetindo o processo, porque o que tinha para aprender aqui dentro eu já aprendi. Por que eu não vou enveredar por outras áreas? Né? E aí, como o universo conspira, e eu acredito muito nisso, eu recebi, em fevereiro do ano 2000, 2 ligações que mudaram a minha vida. De um colega nosso, Cismari, do professor, hoje professor meu colega Luiz Fernando Pedroso Salles, Ai, aquele que ele, fofo. isso, ele trabalha, eu já estava aqui na Univale há 6 meses, e ele me ligou dizendo assim, Silvia, tu não queres vir trabalhar aqui? Tu tem todo o perfil para ser professora, tu já tem mestrado, é uma disciplina específica na tua área do mestrado, que a gente tem aqui, por que tu não vem tentar? E eu fui e tentei. Passei no processo seletivo e fui contratada. A segunda ligação importante também nesse mesmo mês foi do meu professor orientador. Ele estava saindo para o pós-doc, ia ser aberta uma vaga para professor substituto na Universidade Federal, e ele disse, vem fazer o processo seletivo, é um contrato por 2 anos, tu tem todo o perfil. Os dois me falaram a mesma coisa, assim, no intervalo de uma semana. E eu fiz os 2 processos, eu passei nos 2 processos,
eu saí da empresa, pedi demissão, e me coloquei à disposição para treinar alguém para ficar no meu lugar, até que, para eu só me desligar quando eles tivessem alguém para deixar no meu lugar. Isso foi feito. E aí eu pedi demissão, né? Mas eles me demitiram com todos os direitos, como se eles estivessem me desligando, sem justa causa. E eu assumi as duas universidades no mesmo momento. Olha que Em legal. março de 2000, eu era professora universitária da Universidade do Vale do Itajaí e da Universidade Federal de Santa Catarina. Que joia. Terminado esse ano, isso era março. Em setembro, eu entrei no programa de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina. Tive um ano como professora, como aluna especial, porque que aí a gente não tem um compromisso ainda formado de ter que cumprir um prazo para defender o doutorado e tudo mais. E aí, um ano depois, eu entrei como aluna regular. Em 2006, eu defendi meu doutorado. E de lá para cá, eu não me vejo fazendo outra coisa, senão sendo professora universitária. Que legal. Estar na sala de aula é um desafio diário, assim, mas é uma construção, uma renovação diária também. Eu me vejo professora, eu gosto do que eu estou fazendo. Eu não deixei de fazer engenharia, tá? Sim. Eu e meu marido, a gente tem uma empresa de consultoria, a gente presta algumas consultorias, faz alguns trabalhos de engenharia propriamente. A universidade que eu trabalho, ela é uma universidade comunitária, então ela não tem... Bom, né? Resumindo aquela história inicial, eu fiquei um ano como professora substituta na UFSC e recebi a proposta para ficar em dedicação 40 horas na Universidade do Vale do Itajaí. Aí eu suspendi meu contrato com a UFSC, que era para 2 anos, eu cumpri um ano, e desde então eu sou professora 40 horas na Universidade do Vale do Itajaí. Eu ajudei a construir o curso de Engenharia Civil, porque quando eu fui trabalhar lá, que eu fui selecionada, ele estava no 3º ano da primeira turma, então eu estou lá desde que a primeira turma se formou, e venho fazendo parte dessa história e estou muito feliz de ser professora. Mas como é que eu me tornei professora? Eu me tornei professora porque eu gostava de estudar, porque eu tinha o mestrado certo na hora certa, e também porque a oportunidade do doutorado estava ali. Uma vez que a Universidade do Vale do Itajaí também me incentivava a essa titulação, assim que ela me contratou. Então, para ser professor universitário, hoje, além, claro, de você ter uma graduação, mestrado e doutorado. Os processos regulatórios, né, que a gente passa junto ao Ministério da Educação, por exemplo, uma coisa que pesa muito para reconhecimento de curso é a titulação do corpo docente. E cada vez menos as universidades têm captado professores com apenas especialização. Certo. Por quê? Porque o mestrado e o doutorado, eles acabam nos talhando para esse lado acadêmico. Para escrita, para desenvolvimento de pesquisa, para desenvolvimento de extensão, e é o que os cursos acabam precisando para se alavancar e formar melhores profissionais, né? Sim. Então agora você respondeu a pergunta, né? É ter um curso superior, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, está sempre estudando e as universidades estão prezando por esses títulos, né? Estão prezando por isso, sem dúvida nenhuma. Que bom. Então, você vê, né? A gente está fazendo várias lives aqui de várias profissões, das mais diversas, e eu acho que está ficando tão bacana esse projeto, justamente por isso, né? Porque eu tenho desde profissões muito democráticas, que precisam de estudo quase nenhum. Eu digo estudo é especialização, né? Claro que estudar, né? Existe um título, né? Estudar, você vai ter que estudar independente do que você esteja fazendo, porque você vai ter que estar sempre se atualizando naquilo que você está fazendo, né? Mas eu digo assim, título, né? Título mesmo, escola, né? E a gente já fez lives aqui de profissões muito democráticas para aquelas pessoas que não têm condições de estar dentro de uma universidade ou não querem, enfim. E estamos fazendo essa tua que tem uma exigência altíssima, né? De estudo formal, títulos, etc. Né? Então, assim, eu estou cada vez mais apaixonada. Cada live que eu faço, eu digo que esse projeto está ficando mais bonito. Porque está alcançando, assim, pessoas de todas as áreas, níveis, né? Tem um leque de possibilidades muito grande, né? Sim. E cada um com a sua específica.
se vê alguém que gosta de estudar e está sempre inquieto com o que já estudou e quer aprender um pouco mais, talvez você venha a ser um bom professor universitário. Que legal, né? Porque o fato de ter um mestrado, doutorado não significa que você vai ser um bom professor universitário. Às vezes você vai ser um excelente pesquisador. Sim, até porque didática é uma coisa fundamental para quem quer ser professor, né? Porque nós mesmos, aí deixa, eu não vou dar nomes aos bois, mas nós mesmos tivemos professores na universidade que tinham conhecimento para lá das galáxias, mas não conseguia passar, né? Nós tivemos professores que a gente, graças a Deus, a nossa turma era meio autodidata, assim, né? Meio que Às vezes se estudava. tornou o lugar deles, né? Porque era complicado. Às vezes o cara chega num pós-doc e vai para falar com um aluno da graduação numa linguagem que o coitado fica ali pensando o que esse cara está falando, né? Então, você baixar seu nível um pouco para alcançar o aluno, às vezes é preciso muita humildade e muita didática, né? Deixa eu ver o que o Sorato está escrevendo aqui para nós. A profissão de professor é uma das mais importantes para uma nação. Merece todo o nosso reconhecimento. Sem dúvida, Sorato, sem dúvida. Porque... Obrigada, Sorato. Porque uma coisa é certa, né? Sem professores numa nação, não se forma nenhum profissional. Não se forma nenhum profissional, é verdade, não se forma nenhum profissional. Simplesmente de área nenhuma, porque desde o professor que alfabetiza ao professor universitário, nós dependemos dessas pessoas para deixar de ser analfabetos. Então, um país só se faz com professor. Fato. E outra coisa, quando você diz, o professor tem que falar num nível que o aluno entenda. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais acessível a gente precisa ser. Claro. Porque a gente percebe, é preciso que o professor tenha sensibilidade para perceber que o fato de ele ter estudado um pouco mais foi só porque ele chegou primeiro e teve outras oportunidades. Então, isso não o torna Deus de absolutamente nada. Pelo contrário, ele tem que se fazer captar, perceber. Ele tem que perceber no olhar do aluno que a linguagem dele está clara, que os exemplos dele são exemplos perceptíveis, sabe? Alguma coisa que o aluno consegue materializar, né? Nós mesmos tivemos professores que não tinham empatia nenhuma por nós. E no atual momento que a gente vive, né? No atual momento que a gente vive, você sofreu bullying em sala de aula, que eu me lembro bem. Nos dias atuais, aquele professor falecido ano passado, que era um querido depois de ter sido professor, ele teria sido processado pelo que ele fez com você. E outros colegas na sala de aula, né? E hoje, a gente precisa ter empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso me colocar, por exemplo, eu brinco isso aqui na universidade, né? Quando nós fomos alunos de Universidade Federal, os professores sabem que nós entramos lá porque nós sofremos e, assim, atropelamos 200 pessoas, às vezes, no vestibular. Deixamos 200 de fora. Mas nos dias atuais, em que cada vez menos os processos vestibulares têm peso, porque a gente tem muitas formas, né? Tem ProUni, tem Enem, tem processos seletivos diferenciados, a gente tem acesso, e os alunos que não tiveram as mesmas oportunidades da gente, que não conseguem estudar numa universidade federal, às vezes por falta de condição financeira até de se mudar de uma cidade para outra, a gente tem que dar nó em pingo d'água em sala de aula, muitas vezes, né? E não adianta ter mestrado, doutorado, ter feito estágio de pós-doutoramento, se eu não conseguir transformar aquele aluno com menos acesso num profissional que amanhã ou depois vai estar sendo professor universitário. Vai estar formando outros profissionais. Então, eu acho que esse é o desafio mais gostoso de tudo, sabe? E professor, desde criança, que a gente é criança, o professor, ele é uma inspiração pra gente, né? Ele tem que ser essa inspiração, a gente tem que se apaixonar, né, por ele, pelo que ele fala, pelo que ele faz, que é pra gente poder ter essa vontade mesmo de ir atrás do conhecimento, né, de crescer. Eu lembro que, assim, às vezes meu filho, né, pequeno, eu dizia uma coisa pra ele dizia, não, mas a professora não falou assim. Então, olha a responsabilidade, né, de um professor, porque quando a gente gosta do professor, o que o professor fala é lei, sabe assim? Então, cara, professor, ele precisa, isso que você falou, acima de tudo, essa empatia, né? Entender que ele é uma inspiração para aquela pessoa que está ouvindo ali, né? Eu também tive a oportunidade de ser uma professora
professora. Por um tempo, né, assim, em cursinho preparatório de vestibular, eu fui professora de física, né? A gente, como aluno de engenharia, a gente tem essas oportunidades, né? Cara, eu entrava na sala de aula, assim, tinha alunos mais velhos que eu ali, porque estavam tentando uma oportunidade na vida, né? E era tão gostoso, né, essa empatia que você está falando, né? Você saber assim, olha, eu só estou aqui porque eu tenho um pouco mais de facilidade que você, mas eu quero te passar isso, né? Eu quero mostrar para você que é possível, estou aqui como um exemplo a ser seguido, né? Uma inspiração, né? Então, assim, que legal, Silvia, eu te dou os parabéns, né, por todo o teu Obrigada. trajeto. E assim, por você ter essa consciência, sabe? Assim, de que você é um caminho a ser seguido, assim, ter essa empatia com os teus alunos, sabe? Então, assim, que legal. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós como que é o dia a dia de um professor universitário. Porque às vezes as pessoas acham assim, ah, professor, entra na sala, dá a aula dele, vai embora e acabou, né? É. Não sabe o que Sabe o tem que por eu trás dos acho? bastidores. Isso tudo, eu acho muito engraçado que as pessoas dizem assim, mas tu não estás de férias? O que tu vai fazer na universidade no mês de julho? Se eu vou trabalhar em julho para agosto para poder acontecer, né? Porque muda tudo, o nosso regime semestral. A rotina do professor, ela é muito dinâmica. Não tem, aliás, rotina não tem. O que que a Sim. gente tem? A coisa mais fácil da semana é você entrar na sala de aula. Principalmente no meu caso, assim, eu já sou professora há 23 anos, então eu já tenho domínio da classe hoje, né? Eu consigo conduzir os meus processos, eu tenho domínio de todo aquele conteúdo essencial, básico, com as minhas atualizações periódicas, né? A gente tem um programa, e eu costumo brincar aqui, né? Eu não sou professora, eu estou, e a universidade tenta, a duras penas, há 22 anos, me transformar em professora por meio dos processos de formação continuada e trilhas formativas, né? Então, eu aprendi a ser professora dentro da universidade. Por mais que eu tivesse dom, vamos dizer assim, ou tivesse o perfil, como me disseram os dois que me ligaram lá no fevereiro do ano 2000, era preciso aprender muito para ser professor. Muito, muito. E eu agradeço à universidade onde eu trabalho hoje por esse trabalho que ela fez comigo, né? De me ensinar a fazer uma avaliação, de me ensinar a fazer um plano de ensino, de me ensinar a trabalhar voltada para a parte pedagógica que eu não tive, né? E hoje eu sou assessora pedagógica da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia, que é a escola, a gente é dividido em escolas e não em centros, como nós éramos na Universidade Federal, né? Onde tem as ciências da terra, do mar, as engenharias estão dentro dessa escola. E eu faço esse papel de assessora pedagógica por conta dessa formação que a universidade me deu. Então, além de eu ter que estar atualizada com o conteúdo essencial daquela disciplina, eu tenho que ter domínio daquele conteúdo, eu precisar ser alguém que pratica aquele conteúdo no meu cotidiano, no exercício da profissão fora da universidade, para eu ter os meus exemplos e as minhas vivências, porque isso é muito importante, né? Então, além dessa atualização com relação a todos os conteúdos, o professor, ele precisa, o meu dia a dia é lidar com gente. Então, eu preciso gostar de lidar com gente. Eu tenho que atender um aluno, eu tenho que atender muitas vezes o pai do aluno, eu tenho que atender outro professor que está precisando de algum tipo de suporte, né? Existe tudo um planejamento antes de entrar em sala de aula. Acontece alguma coisa ligada à engenharia civil que tem conexão com a minha disciplina ou não tem conexão com a minha disciplina, eu costumo ter editoriais nas minhas aulas. A gente começa as aulas conversando sobre algum assunto do cotidiano que impacte no exercício da profissão. Como é que a gente resolve? Como é que a gente se comporta? Então, o professor ele precisa estar antenado com o que está acontecendo na sua área de expertise o tempo inteiro. Esses meninos e meninas que chegam para a gente hoje na universidade, eu falo meninos e meninas, mas muitas vezes me deparei com a mesma situação, tá, Josimara? Que assim, eu tinha gente na sala de aula com idade para ser meu pai. Mas enquanto não teve um curso em Itajaí, ele não podia deixar o trabalho dele para fazer um curso em Florianópolis. E aí o curso em Itajaí promoveu essa oportunidade, né? Então, eu preciso mostrar para eles que se eles não estiverem também conectados com o mercado que eles vão trabalhar, o mercado vai engoli-los, vai atropelá-los. Então, o professor tem uma rotina diária de leitura
a respeito da sua atualização didática, da atualização pedagógica, da atualização de conteúdos e de atualização do cotidiano. É impossível desconectar o cotidiano da sala de aula quando o aluno hoje ele tem na ponta dos dedos, no celular, todas as informações que ele quer. Sim. Eu não posso ter a última a saber. Uhum. Sabe? Então, a minha rotina, a minha semana de 40 horas, eu tenho, hoje são 10 horas de sala de aula. Eu oriento alunos de TCC, faço pesquisa com esses alunos de trabalho de conclusão de curso. Eu oriento alunos em estágio. Eu também sou professora do mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental aqui da universidade. Então, agora eu tenho um orientando de doutorado, a minha orientanda de mestrado já concluiu, agora há pouco tempo, defendeu. Eu estou com uma orientação de doutorado em andamento. Eu participo das bancas de processos de qualificação de mestrado e doutorado de outros alunos. Eu tenho aula no curso de mestrado e doutorado, a minha aula ela é bienal, dentro do programa. A minha disciplina acontece uma vez, ano sim, ano não, né? Ela chama Engenharia Sustentável. E há uma necessidade de permear por todos esses caminhos, mantendo a atualização que cada um desses caminhos me requer. Nossa Então, Senhora, não tem o que fazer, não tem que ficar parado. Cada vez você olha para uma coisa e diz, putz, eu posso usar isso na minha aula, tu anota para daqui a pouco aquilo se transformar em algum problema. É muito dinâmico, a tua cabeça está sempre muito jovem. Muito jovem. Que bom. E é legal mesmo, porque você está sempre em contato com gente jovem, o que te deixa jovem a vida toda, né? Isso. Eles me ajudam muito com as tecnologias, porque eu sou meio tonta para esse negócio, você já percebeu, né? Então, eles me ajudam com as tecnologias novas. Eu preciso de alguma coisa, alguém vem no meu computador, faz, me diz, me ensina, eu estou sempre rodeada de jovem, de experiências novas, eu sei as gírias, eu sei os babados que estão acontecendo dentro da universidade, eu sei tudo por eles. Oh, meu Deus. Deixa eu só ler aqui o que o Sorato colocou, que eu achei bem bonitinho aqui. A filha pequena de um orientador meu uma vez perguntou para ele se ele também trabalhava ou se ele só dava aula. Eu quero dizer que eu tenho um slide de perguntas proibidas. Ai, gente, que gracinha! Eu tenho um slide de perguntas proibidas para as minhas disciplinas. Aí lá está proibido perguntar, por exemplo, vai ter alguma coisa importante depois do intervalo? Tem outra pergunta aqui, ó. Que horas é a chamada? Também é proibido. Que dia é a prova e o que cai na prova? É proibido. Porque se eu tive que fazer um plano de ensino que eu aprendi a duras penas dentro da universidade, a gente tem que ler o plano de ensino. O plano de ensino, ele é um contrato entre o professor e o aluno. Se o aluno não lê, o professor vai deitar e rolar em cima dele. Né? E a última pergunta, que é reprovação sumária, já no primeiro dia de aula, é: você trabalha ou só dá aula? Reprovação sumária. Não tem. Né? Porque essa ilusão de que o professor é aquele sujeito que chega arrumadinho, a professora toda bonitinha, chega na sala de aula, dá a sua aula, paga o quadro, vai embora, desliga o data show, hoje, modernamente falando, né? Baixa a tampa do laptop e vai embora. Mas nem nos filmes mais românticos é assim. Tem toda uma preparação, claro. E a gente que acompanhou de perto os nossos professores, porque na época que a gente fazia faculdade, a gente era um bando de puxa-saco do professor, ficava na sala deles o dia inteiro. Eu vi a o gente professor ali mesmo. Corrigindo prova, fazendo prova, preparando aula, lendo, desenvolvendo pesquisa, né? A gente mesmo teve bolsa de CNPq com os professores na nossa época, enfim, gente, uma infinidade de coisas que só os alunos que realmente se entrelaçam com os professores, como era a nossa turma, era bem assim, né? Nossa turma era terrível. Nossa turma era muito mal vista na UFSC porque era uma turma que estava sempre ali misturada com esses acontecimentos, né? Aí a gente consegue ver o que é uma universidade funcionando, né? E o quanto os professores movimentam uma universidade realmente, né? E Silvia, então eu queria, para a gente começar já ir pro finalmente, né? Da nossa live, assim, que foi, nossa, muito bacana, muito esclarecedora, muito gostosa, né? Um prazer. É pena que a gente fica, ela é pequena e a gente fica com aquele gostinho de quero mais, né? Não quero mais, Pois é, fica, porque a gente poderia ficar aqui a noite toda falando disso, né? Mas a gente precisa ir encerrando. Eu queria que você desse um recado, né, para essas pessoas que estão assim
pensando assim, pô, que legal ser um professor universitário, né? Não é moleza, a gente acabou de ver aqui contigo que não é, né? Mas deve ser muito gostoso, porque realmente não tem rotina. E a melhor vida que tem é essa sem rotina, né? Que você está sempre se Uhum. experimentando, se renovando. Então, isso é uma vida muito gostosa, apesar de trabalhosa, né? Mas acho que quando a gente se diverte, o trabalho é bom demais. Então, que recado que você daria para essas pessoas, assim, que fica aqui para a É um gente? desafio, assim, você tem que gostar de desafios e você tem que estar preparado. A gente não sabe a oportunidade, a hora que ela vai passar. Se você se vê sendo um professor universitário, se você que está aqui nos ouvindo, você é aluno de graduação, se você que está aqui conosco é aluno do mestrado, é aluno do doutorado, mas eu quero, me vejo, né? Prepare-se. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Sempre e todos os dias, né? Hoje, as pessoas que têm essa identidade com a sala de aula, essa ideia de, eu quero ser docente, né? Elas têm uma oportunidade que nós não tivemos. Além da gente se preparar por meio dos cursos formais de mestrado, doutorado, essas pessoas hoje elas têm a condição, por exemplo, de, por meio da internet, fazer um curso de didática, né? Fazer um curso de oratória, fazer um curso de como lidar com pessoas, né? Para você se tornar um professor mais acessível, aquele professor que consegue transmitir as coisas com alegria. Porque nós tivemos exemplos de excelentes professores com muito conteúdo, mas que não nos tocavam. Nós não queríamos ser como ele porque ele era muito sisudo, muito tímido, né? Então, acima de tudo, acima do seu conteúdo teórico, de formação tradicional, né? De ter lá mestrado, doutorado, para você atuar numa instituição universitária, seja uma pessoa acolhedora, seja uma pessoa que tem empatia pelo outro. O outro vai levar você para sempre nessa história. Eu percebi que a Júlia estava aqui, a Júlia Cadori foi minha aluna de iniciação científica há anos atrás. Hoje ela trabalha numa outra universidade, né? E eu não vou ser nem um pouco modesta de dizer, às vezes que eu já ouvi da Júlia, prof, como eu lembro de você. Prof, como eu gostei da experiência de ser tua aluna e hoje o que eu faço na universidade, eu procuro trazer um pouco de você para cá, né? Que legal. Que delícia você poder dizer assim, olha, ficou um pouquinho de mim naquela pessoa. Ela lembra de mim de forma positiva. Ela não lembra de mim pelos meus títulos. Os meus títulos me ajudaram a me formar. Mas ela lembra de mim por aquela pessoa que conseguiu fazer com que ela tivesse o título dela, de alguma forma. Que ela exercesse a profissão. Então, prepare-se, prepare-se, prepare-se. Leia, estude, né? Faça isso com alegria. Identifique-se com isso. Porque aí todo dia sair de casa vai ser um prazer. Né? Não, eu não tenho que sair de casa para trabalhar. Caramba, eu tô indo para lá encontrar aquele grupinho de pessoas hoje, que a orientação hoje é com esse tipo de gente. Que delícia que é. Né? A gente forma amigos, por onde eu passo eu encontro. O Odinei está aqui também, foi meu aluno, né? Então, que delícia que é encontrar pela vida essas pessoas que a gente ajudou a construir uma vida profissional, ajudou a construir como cidadão, né? Prepare-se. O professor universitário é alguém que precisa estar preparado a todo momento. Você vai ser questionado, vai ser cobrado. Esteja preparado. Que legal, verdade. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que entraram, as que estão com a gente aqui, a todos os elogios. Silvia, o que tão é apaixonado, né? O que tão apaixonado, tá aqui se declarando, não vou nem ler, né? E agradecer a você imensamente por essa live, que foi maravilhosa. E eu quero deixar aqui a minha homenagem a todos os professores que passaram na minha vida, desde o jardim de infância até hoje, de todos os cursos que eu fiz na minha vida, porque hoje eu sou quem eu sou, graças a essas pessoas que quiseram dividir comigo o seu conhecimento, contribuir com a minha jornada, e eu não seria ninguém sem eles, né, terem passado na minha vida. Agradeço imensamente aos meus amigos, né, aos meus colegas de estudo, de jornada, a vocês da UFSC, que a gente guarda no coração, assim, 28 anos sem se encontrar pessoalmente, estamos aqui fazendo uma live com o mesmo carinho de sempre, né? E, então, assim, agradecer imensamente mesmo e te desejar, Silvia, todo o sucesso do mundo,
né, te parabenizar por essa professora que você se tornou e está, né? E pela grande engenheira que você é e você continua sendo dentro das salas de aula, tá bom? Eu que tenho que Minha gratidão agradecer. é Foi imensa. uma oportunidade sensacional aqui de poder conversar contigo, de poder contar um pouquinho de como a minha trajetória foi até aqui. E dizer assim, eu estou emocionada com isso mesmo, sabe? Estou feliz da vida, emocionada de poder dividir, colaborar com esse teu projeto, que eu acho maravilhoso. Desejo todo o sucesso do mundo, né? Lembrando que a gente está no Outubro Rosa, que a gente tem outras missões para além desse projeto aqui, não é, Jucimari? Te agradecer também pelo projeto do Outubro Rosa, né? Sim. E agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui e pelos amigos que eu fiz na UFSC, que eu carrego no coração, assim como você, que parece que a gente se encontrou ainda ontem, e por todos aqueles amigos que eu também fiz nessa carreira de professora, né? Amigos alunos, amigos colegas professores, enfim. Muito obrigada. Nossa, gratidão, beijo. Beijo em todos, Beijo. fiquem com Deus. Boa noite. Comemora Boa aí a noite, conquista. gente. Tchau, Foi tchau. Um lindo. abraço. Tchau. Tchau.